E o que o Senhor deu para nós, para ser ministrado, é a respeito da igreja, né? Como a igreja nasceu, como ela foi edificada. Então nós começamos com isso. O tema é igreja, o lugar daqueles que amam a Jesus, né? Então, o lugar daqueles que amam a Jesus. Por que daqueles que amam a Jesus? Nós estamos falando da igreja noiva do Senhor, não da igreja templo das comunidades, mas da igreja noiva de Cristo, né? Como ela se formou. Semana passada, resumidamente, né, a palavra de Deus nos fez entender que o fundamento da igreja foi o ensino apostólico. Os apóstolos aprenderam com Jesus, e tudo aquilo que eles ouviram com Jesus, a maneira como eles deviam viver, e esse viver deles, segundo Jesus, deveria ser uma vida que agradasse a Deus. Esse era o ensinamento apostólico que foi passado para a igreja. E os novos convertidos, a palavra de Deus diz que eles se mantiveram fiéis aos ensinos dos apóstolos. E outra coisa, eles se dedicavam de coração à comunhão, que é a reunião das pessoas, ao partir do pão e às orações. Então, quando se começa a estudar a respeito da igreja, de qual foi o fundamento, que a igreja nasceu no coração de Deus e que depois Jesus foi preparando o terreno para que viessem os apóstolos e para que o fundamento da igreja fosse o ensinamento apostólico que veio do próprio Jesus, a gente começa a entender por que a igreja está do jeito que ela está hoje. Porque as pessoas não gostam de comunhão, elas não gostam de estar em culto de oração, não gostam do partir do pão. As coisas foram deixaram de ser atrativas, essas coisas, né? Elas foram ficando para trás. Essa é uma estratégia do diabo para desagregar mesmo a igreja, para tentar minar o fundamento da igreja. Mas o diabo sabe, e nós, os crentes, precisamos entender e precisamos declarar, profetizar e ter o entendimento de que aquilo que Jesus falou é verdade. A porta do inferno não vai prevalecer. Amém. Não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Amém? Amém. Então, esse era o ensino, isso era o que eles aprendiam ali na igreja. E a fidelidade ao ensino apostólico. O que é o ensino apostólico? A gente vai ver mais para frente. É o que está na palavra de Deus. O que foge da palavra de Deus não é fundamento. Hoje tem muita coisa agregada, como doutrina, como fundamento da igreja, que não é. O fundamento está na palavra. E o fundamento da igreja é o ensino apostólico. É esse que tem que ser o fundamento da igreja, né? Essa fidelidade a esse ensino significa que eles ouviam o que os apóstolos ensinavam, aquilo que eles pregavam, não é? Os novos convertidos. Nós estamos falando dos novos convertidos que foram agregados à igreja, que se converteram ao cristianismo. Então, os apóstolos pregavam aquilo que eles ouviram de Jesus e viviam uma vida que agradava a Deus. Era isso que Jesus ensinou. E aquelas pessoas ouviam os ensinamentos. E quando elas ouviam, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. O que os apóstolos ensinavam era a palavra. Eles ouviam, e como a fé ela era introduzida no coração pela palavra, o próximo passo era testemunhar a respeito da sua fé. Então, olha só, aprendiam com o ensinamento, ouviam e testemunhavam a respeito da sua fé. Isso é o que nós chamamos de fé prática. Amém? A fé prática é isso, é ouvir, trazer para dentro de si aquilo que ouviu, não é, para que a fé aumente, e testemunhar.
É assim que vive a igreja do Senhor. E essa fé prática, ela resultou em crescimento da igreja. A fé prática resultou em crescimento da igreja. O que havia naquele primeiro grupo? Amor fraterno. O que é amor fraterno? Amor de irmãos. Não é à toa que a gente chama as pessoas que congregam com a gente e aquelas que congregam em outras comunidades, nós chamamos de irmãos. Isso é amor fraterno, não é? E havia também cuidado mútuo entre os irmãos. E esse cuidado era tão forte, mas tão forte, que o povo ficava impressionado pelo cuidado que uns tinham pelos outros. Nós vimos isso na palavra da semana passada. E o que acontecia com o povo que via esse testemunho daqueles irmãos que agora tinham se convertido ao cristianismo? Eles se ajuntavam ao grupo. Por quê? Porque todas as pessoas sentem necessidade de serem acolhidas e de serem cuidadas uns pelos outros. É assim que funciona a igreja do Senhor. Então eles se ajuntavam a esse grupo de pessoas. E como eles vinham, por causa do testemunho, o que acontecia com a igreja? Crescia. A igreja dia após dia crescia. E aí foi até aí que nós chegamos a semana passada. Jesus havia predito, ou havia profetizado, ou havia ensinado os apóstolos que muitos seriam perseguidos, seriam mortos, seriam humilhados por causa do Evangelho. E o que nós vemos, seguindo pelo ensinamento a respeito da igreja do Senhor, um tempo depois, nós encontramos a palavra de Deus, que os principais líderes judeus, eles se levantaram em perseguição à igreja, a ponto de muitos crentes serem dispersos para outras regiões, de terem que se afastar daquele local, o local ali da geografia, o local geográfico onde eles estavam, eles tinham que sair, foram para outras regiões. E essa perseguição, ela começou com a morte de Estevão. Então, hoje a gente vai demorar um pouquinho nessa introdução da perseguição. Algumas vezes a gente vai repetir algumas coisas que é para a gente fixar no nosso coração. Mas a primeira coisa que nós devemos entender é que sem perseguição, que nós vamos ver aqui, sem perseguição, sem obstáculos, sem ter aflições, como Jesus disse, a igreja não cresceria. Mas o que propiciou o crescimento da igreja para sair, para ela aflorar ali de Jerusalém e ir para outros lugares, como Jesus havia dito para aqueles seus primeiros discípulos. Jesus havia dito para eles: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder dos céus. Para quê? Para serem minhas testemunhas. Para que a gente é cheio de poder? Para ser testemunhas do poder de Deus. E Jesus disse: vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Como é que isso poderia acontecer? Imagina se os apóstolos, se eles tivessem pregado a respeito de Jesus, a comunidade lhe tivesse aceitado, os líderes religiosos tivessem falado assim: não tem problema a gente repartir a lei mosaica, os ensinamentos antigos, com esse ensinamento de Jesus. Vamos andar junto aqui, vamos andar junto. Ou tivessem aceitado, a igreja teria ficado só naquele local. Mas qual era o plano de Deus, que estava no coração de Deus antes da criação do mundo? Que todos os homens fossem salvos. O desejo do coração de Deus é que a sua igreja, a sua casa, a sua família seja constituída de muitos filhos parecidos com Jesus.
E tudo isso precisava acontecer para que a igreja, nessa dispersão, ela fosse levada para os confins da terra. E chegou até nós. Então Jesus falou, vocês vão ser testemunhas aqui onde nós estamos. Na Judeia, que é um pouquinho longe. Na Samaria, lembra que os samaritanos não se davam com os judeus. Na Samaria, vocês vão lá pregar o evangelho na Samaria. E eles vão se converter. Muitas pessoas vão se converter. Mas não vai ficar só aí. Vocês vão até os confins da terra. A palavra vai ser pregada, não é? Então, a perseguição começou, a perseguição que Jesus havia dito, começou com a morte de Estevão. E o que Estevão tinha de tão especial para ser perseguido e morto a pedradas? O que é que Estevão falava? O que é que ele testemunhava? Estevão, ele pregava, ele testemunhava, a mensagem que ele trazia era que a salvação era tanto para os judeus como para os gentios. Era para o povo que estava perto e o povo que estava longe. Aqueles que conheceram Jesus, aquele que era do povo de Jesus e aqueles que não faziam parte do povo de Jesus. Ou seja, numa linguagem que eles entendiam mais, para os circuncidados e para os não circuncidados. Era essa mensagem que Estevão testemunhava e pregava. Então, seguindo aí na palavra de Deus, nós vamos ver que houve uma trama. Isso aqui está tudo em Atos, viu? A gente vai seguindo lá em Atos. Houve uma trama envolvendo falso testemunho. Para quê? Para que Estevão fosse condenado à morte, se tornando, né, um mártir por causa do Evangelho. Ou o primeiro mártir por causa do Evangelho foi Estevão. E sabe de uma coisa? Ele morreu numa linda posição, de joelhos e sem ódio contra os seus assassinos, porque ele pediu para que o Senhor não imputasse daquelas pessoas o pecado que eles estavam cometendo, não é? Então esse perdão liberado abriu mais uma porta, mais um leque para que a igreja do Senhor expandisse, que fosse agregando, que as pessoas fossem sendo agregadas à igreja. E esse tipo de oração de Estevão, ele traz um ensinamento muito forte para a igreja, que a igreja precisa perdoar, precisa liberar perdão para os de perto, para os de longe. Por quê? Porque as pessoas que não têm ainda um convencimento ou não se converteram ao Senhor, elas são pessoas, vamos dizer assim, ignorantes espiritualmente. Elas não conhecem o amor de Deus. E a igreja conhece, quem faz parte da igreja conhece. Estevão conhecia o amor de Deus. Ele sabia como Jesus liberou perdão ali na cruz do Calvário. E ele teve uma visão linda. Ele disse, olha, eu vejo os céus abertos. Né? Quando ele foi morrer. E ele pediu a última oração dele. A última coisa que ele falou foi para que o Senhor não levasse em consideração o pecado, a blasfêmia, aquilo que aquelas pessoas estavam fazendo. Então ele abriu a oportunidade para que o amor de Deus também cobrisse aquelas pessoas que tinham agido contra ele, não é? Os seus assassinos. E dessa maneira o evangelho foi sendo espalhado a muitos lugares. Os judeus que se converteram ali em Jerusalém. Lembra que nós lemos que tinha gente de todo lugar ali no capítulo 2 de Atos, tinha judeus de todos os lugares lá em Jerusalém. Então aqueles judeus, quando eles voltaram para a sua região, para suas terras de origem, por causa da perseguição, eles agora não voltavam mais da maneira como eles chegaram ali em Jerusalém. O que eles foram fazer em Jerusalém? Adorar. Por quê? Porque Jerusalém era o local da adoração. Eles foram lá para adorar a Deus. Só que eles chegaram ali, só eles.
vazios. E agora eles saem com algo na sua bagagem. Eles saem com a mensagem do Evangelho e eles começaram a testemunhar nas regiões para onde eles foram. Eles começaram a testemunhar a respeito do Evangelho de Jesus. Então, para qualquer lugar que eles iam, uma comunidade de cristãos ou de seguidores de Cristo eram formados. Eu não sei se você consegue imaginar isso, né? Um negócio novo. O cristianismo era novo. O povo que conhecia Jesus era o povo que estava ali, naquelas regiões por onde ele andou. Mas agora nós vemos pessoas que se converteram ao cristianismo serem transformadas pelo poder do Evangelho, não é? Porque lá a palavra de Deus diz que nós não nos envergonhamos do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a transformação. Então esse povo que recebeu esse poder transformador do Evangelho, que é boas novas, agora eles saíam por causa da perseguição e voltavam para suas regiões. Olha como Deus é maravilhoso. O Evangelho tinha que expandir. Eles saíram, perseguiram os cristãos ali onde eles estavam. Eles foram para suas regiões, levando na sua bagagem agora uma nova mensagem, a mensagem do Evangelho. Olha só que maravilha. E a palavra de Deus diz que o Evangelho é poder para testemunhar. É o poder de Deus para que a gente testemunhe a respeito dessa mensagem. E só quem entende que o Evangelho é o poder de Deus testemunha de verdade da mensagem do Evangelho. Amém. E eles não podiam ficar parados. É o que a gente faz, anos que a gente está pregando aqui, que a gente fala. Aquele que tem o poder de Deus dentro dele, ele não fica parado. Ele quer fazer alguma coisa. Quantas vezes eu já não tentei ficar parado? Fala assim, você é crente de banco, mas não tem jeito. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos movimenta. O poder de Deus nos movimenta. E nós, quem tem o Evangelho de Cristo, quem tem esse dínamo dentro dele, quem tem a palavra de Deus dentro de si, não consegue ficar parado. Tem que fazer alguma coisa para o reino. E o que esses judeus que se converteram ao cristianismo e foram dispersados de onde eles estavam, o que eles faziam? Em cada lugar que eles estavam, uma comunidade de seguidores de Cristo era formada. Por causa do que mesmo? Por causa do quê? Do testemunho. Do testemunho. Porque eles testemunhavam. A vida de alguém que serve a Cristo, ela não pode ser igual das pessoas da comunidade que a gente vive. Não pode. Nós precisamos testemunhar. Não é? E como que a gente testemunha? O que acontece na nossa casa. Às vezes a gente acha que a gente está fechado dentro de casa, dentro de 4 paredes, e ninguém está vendo. Mas a nossa vida dentro da nossa casa não pode ser igual à vida das outras pessoas. Não pode ter grito, não pode ter blasfêmia, xingamento, palavrão, né? Porque as pessoas estão de olho. Qual é a primeira coisa que as pessoas que não são crentes falam de um crente que dá uma deslizada, uma pisada na bola? É crente. É crente, não é? Por quê? Porque a gente já não é mais aquela velha criatura. Nós somos uma nova criatura. Então a gente precisa testemunhar. E o que isso vai resultar? Crescimento da igreja. Por causa de números? Não. Números não interessam para Deus e não interessam para nós. Nós não queremos números de pessoas. Nós queremos pessoas que sejam edificadas pela palavra de Deus. E que sejam testemunhos. Não adianta nada só vir na igreja, comer, ficar se inflando de coisas que recebe e não repartir com as outras pessoas, né? Senão a gente vai virar um obeso espiritual, né? Não é isso que acontece com as pessoas, que o metabolismo já não funciona direito.
ela come, seu intestino não funciona, se está funcionando mal, os seus órgãos, ela se torna obesa e depois vai criar problema para ela mesma. Então nós precisamos estar em constante renovação da palavra. E como, ou pela palavra, melhor dizendo, e como isso se dá? Quando nós nos enchemos da palavra e repartimos a palavra do Senhor. Ou seja, nós somos testemunhas do Evangelho. Qual foi o resultado da perseguição, então? A igreja ia sendo edificada. Ela ia sendo edificada nos moldes que Jesus havia falado. O marco da perseguição foi a execução de Estevão, como nós falamos. E somado à insatisfação daqueles principais líderes judeus que consentiam nessa perseguição, a igreja foi expandindo, ela foi crescendo. Então não fique triste se você é perseguido, né? Porque quando a gente insiste e persevera quando nós somos perseguidos, o Evangelho, ele é expandido. Amém? Abra sua Bíblia aí em Atos 8. Vamos ler do versículo 1 ao 3. A palavra de Deus diz assim: E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens devotos vieram e com grande tristeza sepultaram Estevão. Saulo, porém, procurava destruir a igreja, ia de casa em casa, arrastando para fora homens e mulheres, e os lançava na prisão. Então essa onda de perseguição, que começou com a morte de Estevão, varreu a igreja de Jerusalém. E ela foi se espalhando aí pelas regiões da Judéia e de Samaria. Né? Depois a gente vai ver que ela vai avançando mais. E a palavra de Deus nos conta que Filipe, que era um dos diáconos da primeira igreja, foi para Samaria. E ele foi para Samaria, o que ele fez? Ele levou para lá o Evangelho de Jesus. O que isso quer dizer? Que Filipe deu prosseguimento ao modelo da igreja primitiva. Aí no capítulo 6 mesmo, de Atos, no capítulo 8 de Atos, versículo 5 ao 8, a Bíblia diz assim: Os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fosse. Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre Cristo. Quando as multidões ouviram suas mensagens e viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Muitos espíritos impuros eram expulsos e aos gritos deixavam suas vítimas, e muitos paralíticos e aleijados eram curados. Por isso, houve grande alegria naquela cidade. Então, olha só, além de levar a boa notícia do Evangelho, a boa nova do Evangelho, o que Filipe fez lá em Samaria? Ele começou a contar, a falar sobre Cristo para o povo daquela cidade. Ele começou a espalhar aquelas boas novas. Então, a gente fica pensando, mas será que as pessoas ouvem? O que o Senhor manda é que a gente fale. Lá em Mateus, no capítulo 28 de Mateus, a missão, a comissão que foi dada é: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O que Deus manda é que a gente fale a respeito das boas novas do Evangelho. Quando nós falamos, o Espírito de Deus é que vai agir. Não somos nós que convencemos as pessoas, mas nós precisamos falar, porque as pessoas precisam ouvir. E quando nós testemunhamos a nossa fé, elas vão imitar aquilo que nós fazemos. Quando elas ouvem e recebem Jesus
o próximo passo é testemunhar a respeito da fé que foi colocada no coração delas. E quando essa fé é ajuntada pelas pessoas, acontece o que acontecia ali, quando Filipe começou a pregar o Evangelho em Samaria. As pessoas vinham e os milagres começaram a acontecer. Não é? O demônio era expulso, os aleijados, os doentes eram curados. E o que começou a haver naquela cidade? Que nós terminamos aí a última parte do versículo 8. Houve grande alegria naquela cidade. Ora, um povo que recebia a mensagem do Evangelho, que via os doentes sendo curados, espírito maligno indo embora, não é? O que eles podiam fazer? Se alegrar com aquela boa nova, com aquela boa notícia. Amém? Os samaritanos eram considerados estrangeiros pelos judeus. Eles não se davam bem com os samaritanos. Mas olha só, lembra da parábola do bom samaritano? Lembra que Jesus contou? Olha que presente que os samaritanos receberam. A primeira igreja estrangeira levantada foi a igreja em Samaria. Foi a igreja ali dos samaritanos. Filipe também plantou a igreja na cidade de Gaza, de Jope e Cesareia. Atos 8 ainda, aí no versículo 40, se alguém puder ler aí com uma voz bem forte, Atos 8, versículo 40. Leia para nós, por favor. Então Filipe apareceu mais ao norte, na cidade de Azor. Anunciou as boas novas ali